A grande preocupação das regiões é exatamente o Congresso de Leigos, que é uma iniciativa joia, para usar uma expressão bem popular, porque ela vem ao encontro de uma das necessidades mais profundas de toda a Igreja. Nós temos uma riqueza imensa de leigos, leigas, que podem de fato desempenhar a missão no mundo onde nós não podemos estar totalmente presentes, mas os leigos estão lá presentes. Então, vocês podem ficar sentados. Gostaria apenas de dizer novamente o caminho que já fizemos. Estamos estudando o texto. Já vimos, em primeiro lugar, o que é igreja, o povo de Deus. Depois passamos para o ver. Já tivemos algumas orientações sobre o julgar. E agora estamos repicando quais são, de fato, os grandes desafios, problemas da nossa realidade, onde está faltando o Evangelho. Então, eles estão agora começando a dar sugestões. Mas só não precisa seguir esse esquema, não. O senhor agora fica à vontade para nos estimular ainda mais. Bom dia. Bom dia. Acho que o Padre Tarcísio falou que é uma coisa jóia, porque foi ele que preparou tudo, tá bom? O ano passado inteiro, revolvendo a terra para agora ser semeado aquilo que vai nascendo na arquidiocese, né? Eu venho da Lapa, onde estão acontecendo as oficinas. Hoje começou, né? É a primeira, que se chama Iniciação da Vida Cristã. Eu vi lá assim, tem um tanto de cada paróquia da região lá, né? 80, 100 pessoas, não sei direito. Isso já é o congresso, né? O congresso já está acontecendo, né? Por exemplo, vocês, se não fosse o congresso, não estariam aqui hoje, né? Então isso já é o congresso acontecendo, né? Pessoas juntas, reunidas, mirando, focando a fé, a igreja, a vida cristã. Eu não vou, como disse o Tarcísio, não vou seguir, nem repetir, nem tocar no esquema que vocês estão seguindo. Falar do congresso assim. É a questão de se o fato de você ter sido alcançado por Cristo, que peso tem? Que significação tem? Que temor de atingimento tem em você? Quando eu era menino, perto da minha casa, morava um viúvo solitário. Às vezes eu ia lá no portão e ele ficava contando coisas para mim. Aí Deus, ele dizia assim: nossa, Deus, era melhor que não existisse, né? Porque daí a gente era que nem um cachorro, não tinha que se preocupar com nada, nem prestar conta de nada, mas Deus existe. E a gente vai lá se encontrar com ele lá, né? Tem que estar de um certo jeito. Quer dizer, São Paulo usa essa expressão, né? Eu fui alcançado por Cristo. Nós fomos alcançados por Cristo. Quanta gente aqui ao redor e mais além não tem peso para ele, ou pelo menos não tem maior peso. Cristo. Quer dizer, não foi alcançado por Cristo.
Cristo está correndo atrás de todo mundo. Né? Porque o Pai tem um amor infinito e o seu projeto é dar para cada um a mesma felicidade que ele tem. Né? O Espírito Santo é que está pondo em ato esse plano de Deus. Né? E não tem ninguém descuidado por ele. Né? Não tem ninguém. Todo ser humano está sendo focado, está sendo paquerado, está sendo cerceado por ele, respeitando a liberdade. Ele não agride a liberdade de cada um, de ninguém, porque se fizer isso, não tem mais valor. Não tem mais valor. Se Deus agredir nossa liberdade, a gente fica que nem qualquer outro bicho, né? A gente tem que prestar conta. Então, a questão é essa. O fato de você, de nós, termos sido alcançados por Cristo. Alcançados porque agora a gente não consegue mais viver em paz sem dar alguma resposta. Pelo menos ao acordar de manhã fazer o sinal da cruz. Pronto, já não passou em branco. Já não é 100% pagão. É 99,99% pagão, mas 100% já não é mais. É sinal da cruz e não passa bem o dia, alguma coisa faltou. Se não fizer isso, né? Então, foi alcançado por Cristo. Pois é, nós pretendemos ter sido atingidos em cheio por Ele, porque pedimos o batismo, porque celebramos a Eucaristia, né, que é o maior sinal da sua presença junto conosco, no meio de nós. Né? A pergunta é, isso te alegra? Isso te potencia? Ou você é o mesmo? Se não tivesse sido alcançado por Cristo, não era muito diferente. Mudou pouco minha vida, marca pouco minha vida, né? Me alegra isso. Essa questão, né? Que peso tem, me potencia, me dá alegria. É um sentido de vida que em outro lugar e de outro jeito eu não tinha, e sei que não tem também, não vou procurar em outro lugar porque sei que não tem. Então, verificar o terror de atingimento do ressuscitado na minha vida, eu cansado por ele. Isso me alegra, isso me potencia para fazer coisas que sem isso eu não conseguia fazer, etc. Segunda pergunta: até onde vai esse atingimento, se quiser, fascinação, este fato de eu ter sido, a alegria que me dá o fato de eu ter sido alcançado por Cristo. Tantos não foram, né? Estão ainda com 1000 minhocas na cabeça que eu já tive e não tenho mais. Né? Até onde leva? Só até a porta da igreja? Só até lá, sair dali, acabou. Eu sou outro, eu sou um cidadão, eu sou um cientista, e nada mais. Igual todo mundo. Ou vai mais além? Vai além da porta da igreja? Por exemplo, chega na sua casa, sua família tem marcas do fato de você ter sido alcançado por Cristo, da alegria que isso dá, da potenciação que isso efetua em você. Né? Sua família tem marcas disso? O que faz? Que incidência isso tem na sua casa? Que marcas determina, que nuances